Como diria o seu Madruga, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Mas daí eu vou fazer uma pergunta pra você. E aqueles trabalhos que ninguém quer fazer porque são muito perigosos, pagam muito pouco ou literalmente podem matar? Opção A, vocês colocariam crianças para executar esses trabalhos? Ou opção B, vocês colocariam crianças para executar esses trabalhos? A humanidade está perdida. Fica aí que eu te conto tudo isso e muito mais. E aí, seus tapados, aqui é o Euzinga. Vocês acham que hoje a coisa tá ruim pra criançada, né? Com muito acesso a telas e muita informação e tereréu? Acreditem em mim quando eu digo que podia ser pior. Bem pior. Hoje a criançada joga Animal Crossing, Free Fire, Minecraft, mas antigamente na terra do tio Sam, elas faziam a lavoura raiz. Verdade seja dita, a vida na lavoura permanece até hoje em algumas famílias que são donas de terras, mas lá no passado as crianças trabalhavam onde podiam e para quem elas podiam. E isso significava trabalhos pesados embaixo de um sol escaldante, sendo pago quase nada e sem os pais no controle, quase nenhum suporte era oferecido para as crianças quando elas ficavam doentes por conta do trabalho pesado. O ponto é que o trabalho infantil foi terminado em 1938 nos Estados Unidos como parte de um programa para lidar com a Grande Depressão que o país vivia. A ideia dos caras era que a criançada ia liberar esses postos de trabalho para que os adultos pudessem pegar essas vagas. E eu falei que podia ser pior, mas calma, seu tapado, que pior ainda. Já ouviu falar em Piccolos? Eu não tô falando lá do Piccolo do Dragon Ball. Ludwig Bemelmans, o autor da série Madeline, de livros infantis, escreveu a vida dos Piccolos no livro When You Lunch with the Emperor, quando você almoça com o imperador, em uma tradução livre. O livro conta a história do tempo em que ele viveu em Nova York trabalhando com o Piccolo durante a Grande Depressão, depois de imigrar da Áustria para os Estados Unidos. Mas o que era o tal do Piccolo? Os Piccolos eram uma verdadeira instituição nos restaurantes europeus. Eram os meninos que trabalhavam das 6 da manhã às 11 horas da noite. O trabalho deles? O trabalho do Piccolo era basicamente fazer tudo que ninguém mais queria. Eles limpavam os cinzeiros do restaurante, tiravam o resto de comida dos pratos, dobravam o jornal, lavavam pratos, carregavam água e passavam metade do dia se curvando para os superiores. Aí eles levavam também bastante puxão de orelha, porque era algo bem comum. Mas a gente vai ver que, por incrível que pareça, Piccolo não era dos piores trabalhos para essa época. Pior era ser aprendiz. Um posto de aprendiz geralmente começava entre os 10 e os 14 anos. Quem era aprendiz de encanador e sapateiro tinha bastante inveja de quem que era Piccolo. Acontece que pelo menos os Piccolos comiam bem, podiam fumar e ganhavam gorjeta. Sim, gente, criança fumava nessa época, era super normal. O ponto é que, embora fosse trabalho duro, era até considerado uma novidade que os aprendizes ganhassem alguma coisa pelo trabalho, tendo em vista que na Idade Média, lá atrás, o aprendiz precisava pagar para aprender. Levando em consideração o período da Grande Depressão, pelo menos ninguém tinha certeza de que se o aprendiz terminasse o curso, ele ia ter um bom trabalho com um salário aguardando ele lá no final desse túnel de cocô que era a própria vida dele. Se bem que hoje em dia a gente se forma, né? Não tá garantido o trabalho também, né? Ele já pensou em trabalhar como um operário de conserva? Fazer isso significava algumas coisas. Ficar em pé durante horas a fio no inverno, cortar e empacotar peixes e outros alimentos, além de cuidar do transporte dos mesmos dentro das fábricas. Durante a Grande Depressão, esse trabalho era ainda algo bem novo, então eles precisavam de muita mão de obra. Aí entra as crianças, né? Elas ganhavam um pouco mais de 5 centavos de dólar por caixa que eles processavam. E sim, elas faziam de tudo. Tô te falando, seu tapado. Eles usavam ferramentas para cortar e uns maquinário bem maluco lá para enlatar. Então, pensa 2 vezes antes de comprar sardinha no mercado. Tá, eu tô brincando, gente. Hoje em dia eles não usam mais crianças pra esse trabalho. Espera. E se você tava achando que não podia piorar, então, seu tapado, você achou errado. Sempre pode piorar. Quando tu pensar, pelo menos não pode piorar, é aí que o mundo vira de cabeça pra baixo e empelota todo o teu Nescau. Criança na guerra é algo que já é bem conhecido hoje em dia, mas isso é verdade desde a antiguidade, quando os romanos recrutavam meninos de 12 a 14 anos de idade para o exército. Talvez o exemplo mais chocante de crianças na guerra seja o de Monsilo Gavric, o menino de 7 anos, né,
que foi aceito como soldado em uma unidade do exército da Sérvia e se tornou cabo um ano depois, com 8 anos de idade. Ele acabou se juntando ao exército por ser órfão, já que a família dele havia falecido na guerra. Aí depois da guerra ele foi para a Inglaterra para estudar, depois retornou para a Sérvia e viveu lá até a idade de 86 anos, morrendo em 93. Muitos monumentos foram levantados na memória dele. Agora, se hoje tu reclama daquele teu priminho que não larga o Minecraft, talvez seja melhor deixar ele quieto lá no cantinho dele, porque no passado ele poderia estar abaixo da terra fazendo pequenas tarefas para os mineradores que trabalhavam para trazer carvão para cima da terra. Essas crianças, elas trabalhavam das 7 horas da manhã até as 5:30 da tarde, diariamente nas minas, ajudando os animais que puxavam as carroças com carvão para cima, abriam e fechavam as portas para os outros mineiros ou faziam simplesmente qualquer outro tipo de tarefa que fosse mais fácil para uma criança fazer por conta das mãozinhas pequenas dela. E por falar em ser pequeno, isso leva a gente pro último trabalho horrível desse vídeo. O de limpa-chaminés. A trágica vida de um limpa-chaminés muitas vezes terminava em morte, mas ao que tudo indica, esse era um mal necessário, porque se as chaminés não fossem limpas, por essas crianças, o resultado para os moradores da cidade provavelmente seria muito pior por conta dos incêndios e das temperaturas congelantes. Na verdade, eles começaram a usar esses meninos para fazer a limpeza das chaminés depois do grande incêndio de Londres em 1666. E não, esse número não é uma piada. Os meninos eram comprados dos pais e forçados em pequenas chaminés com escovas para fazer um trabalho que seria impossível para um adulto fazer por conta dos ângulos pontiagudos e fechados de várias das chaminés. Viu só? Então, fica a dica, nunca mais reclame de lavar a louça. Bem, por hoje era isso, seu destapado. Não esqueça de dar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer bem bonito, bem forte, não precisar ajudar a limpar a chaminé dos outros. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sino e dizer aí embaixo nos comentários o pior trabalho que a tua mãe já te fez fazer na infância. Às vezes dá umas raiva, não é? Fui.